Meus irmãos, eu vou fazer uma parábola aqui o servo vigilante. O servo vigilante, e essa parábola é enorme de grande, mas vou soltar ela tudinha pra vocês. E por que o servo vigilante? Porque é algo que Jesus deixou, né? Que a gente fique perseverando a cada dia esperando por ele. E Cristo fala que a gente tem que ter renúncia. Se a gente não renunciar, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Eu já mostrei todos os versículos para vocês. Muitas pessoas me ignoram quando eu falo sobre vaidade. Deus lá no céu, Deus não aceita vaidade. O templo dele é evangélico, por isso que eu soltei esse sonho para vocês aqui. Deixa eu mostrar ele aqui novamente. Deixa eu ver onde que tá. Ele tá bem por aqui. Pronto, tá bem aqui. Esse sonho aqui, ele é justamente lá quando eu me acordei dele, que eu fui novamente dormir de novo, eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho. Eu cheguei pra ele e disse, né, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí ele pegou e disse, já que ela não tá entendendo nada, agora eu vou botar uma cabeça. Ele colocou a cabeça de uma mulher pra mim ver. Quando ele colocou a cabeça da mulher, eu entendi. Porque nas Santas Escrituras, ele chama a casa dele, chama os templos, né, ele chama de casa. Por todas as nações, ele diz que é reconhecido por casa. Deixa eu sair daqui para mostrar aqui para vocês logo. Pronto, tá aqui já. Não, nesse... Ui! Quase que eu desmarcava. Nesse daqui não. Ai, nesse aqui não. Esse da... Peraí, é porque eu tenho que... eu já botei os meus sonhos para papel, porque é muita coisa para mim gravar. Tenho que gravar os sonhos, tenho que gravar os versículos. Para me soltar cada versículo, eu tenho que soltar os sonhos. É difícil, não vou dizer, é fácil nada. Somente fazer as coisas dele com carinho, com amor pra ele, é difícil, não é fácil não. Somente uma pessoa que não tem bem leitura, nem tem pouco boa memória, né? Mas até nisso ele me ajuda, né? Quando eu me esqueço de uma coisa, ele ralar me lembra, né? Porque eu digo a ele que eu sou desse jeito, entendeu? Ele me conhece. Você acha que uma pessoa não me conhece? Somente Deus, Cristo? Claro que me conhece, né? Claro que conhece a mim, conhece todos nós, né? Esse versículo aqui, preste atenção como é que ele vai falar. Esses templos, essas igrejas, como é que elas são chamadas. Tem outro versículo também que eles falam o templo, ele fala em templo. Aí depois, mais lá para baixo no versículo, ele fala minha casa. Entendeu? Que é o que? O templo que a gente se congrega dentro, assim, que a gente se congrega não, que a gente vai cultuar. O templo é pra gente cultuar a Deus. Muitas pessoas vão pro templo, não vão nem pra cultuar, né? Pra mexer no celular. Esse tempo de hoje em dia, eles vão pra mexer no celular. Mal sabe cantar o hino da igreja, mal sabe cantar o hino da harpa. Sabe por quê? Primeiro, porque eles não ficam, não canta pra Cristo em casa. E oportunidade tem muita. A internet, ela tá cheia de hinos para louvar a Deus, hinos para adorar a Deus. Agora as pessoas o que? Joga fora. Lugar de se santificar em casa para Deus, só quer ir lá na igreja. Quando chega na igreja, vai cantar um hino, nem saber não sabe, entendeu? Meus amores, vocês podem até, pessoas que já me conhecem, que me acompanham, que dentro da igreja, mas eu pode até dizer assim, ei, tu também não sabe. Porque, meus amores, quando eu aprendi a ler, as minhas leituras só foi para a palavra de Deus. Eu queria conhecer quem a minha mãe falava tanto, quem a minha mãe amava tanto nas Santas Escrituras. Eu queria conhecer quem era o Cristo, o Messias. Eu queria conhecer quem era Jesus. Aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ler. E era uma dificuldade medonha. Eu gaguejando. Eu peguei mais lendo a palavra de Deus do que no colégio. Entendeu? Eu lia gaguejando. Aí, às vezes me dava uma desimpaciência, mas eu continuava, entendeu? Aí eu fui começar a cantar os hinos agora, entendeu? Mas eu escuto mais hino, assim, tanto dos cantores, mas também eu amo os hinos da harpa cristã também, eles são muito lindos. E eles só falam quase das coisas
das Santas Escrituras, os hinos da harpa cristã, vocês já prestaram atenção? Eles falam justamente das coisas que tem escrita. Por isso que agora eu me apego mais nos hinos da harpa cristã do que nos próprios hinos, assim, porque esses hinos que também, que eles são dados pelos cantores, né, vem do trono de Deus pra gente cantar pra ele, né, e é muito maravilhoso. Por isso que eu não incluo também, né. Mas o que, os hinos assim que eu gosto de cantar mesmo é os hinos da harpa, tem um hino tão lindo. Muitas pessoas vão cantar hino nas igrejas, eles cantam os hinos que eles conhecem e as outras pessoas não acompanham, porque não sabem a letra desse hino. Então, mais fácil aprender a toda a igreja cantar conforme a vontade de Deus. Pega um hino e canta um hino que tem na Santa Escritura, as pessoas já conhecem, para todos nós adoramos a Deus. Hoje em dia as pessoas são completamente diferentes, entendeu? Eu digo isso também, mas eu já fiz isso, né? Assim, a primeira vez que eu fui cantar na igreja, eu cantei um hino, mas eu cantei esse hino, eu nunca canto na igreja, eu cantei esse hino, porque Deus, eu sonhei com... Eu dormi, né? Assim, foi semana passada, eu dormi e eu vi umas letras douradas no meu sonho, umas letras douradas, com o nome Adornai. Eu vi esse nome, Adornai, todo de letra dourada. Umas letras assim, parece que era letra de ouro, entendeu? Toda. Aí eu peguei, eu me acordei logo com uma preocupação. Fala, meu Deus, o que é isso? O que é adornar? Eu não sabia nem o que era adornar. Eu fui procurar, pesquisar o que era adornar, é um hino. Aí depois eu disse, não, mas não pode ser só isso, não, deve ter mais alguma coisa, porque ele mostrou esse nome, deve ter mais alguma coisa. Aí eu fui procurar o nome do Senhor, adornar quer dizer Senhor, entendeu? Aí, meus amores, aí, né, é mais diferente. Por isso que eu digo, ó, tudo Deus fala com a gente na palavra. Por isso, meus amores, que eu leio muito, eu leio mesmo, o Senhor me explica, eu não tô entendendo. É quando eu não entendo, né? Porque a maioria das coisas que eu vou lendo devagarzinho, vai me abrindo o entendimento, entendeu? Tem gente que chegou pra mim e disse assim, tu tem que procurar um intérprete. Intérprete é que é Deus, intérprete. Ele nos dá o conhecimento. Deus não é mentiroso para chegar e dizer assim, no final dos tempos eu vou dar meu conhecimento tá muito. Aqueles que procuram realmente conhecer ele. Não precisa eu procurar um intérprete do homem para interpretar as Santas Escrituras, não, entendeu? Eu interpreto ela mesmo nas Santas Escrituras. Tem um versículo que eu leio aqui, quando eu leio outro versículo, que eu vejo, presta atenção que é igual ao outro, entendeu? Meus amores, eu já falei muito, não foi? E ainda não soltei pra vocês. Cadê? Glória a Deus. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu procurar, né? Primeiro. É justamente falando... Glória a Deus. Eu vou marcar logo todinho, porque eu já achei. E aí... Glória a Deus. Confirmou. Eu vou... Ó... É porque, meus amores, eu tenho que falar, entendeu? Bom. Glória a Deus. O versículo 15 é um versículo enorme de grande. É Marcos 12 e o versículo 15, o versículo 15 e o versículo 16, o versículo 17. No versículo, qual é o versículo? No versículo 15, ele fala justamente do templo. E no versículo... E o versículo 16 também fala no templo. E o versículo 17, ele fala justamente a casa, minha casa. Aí ele nesse versículo aqui, vocês vão ver que ele está falando do templo, porque ele colocou primeiro, ele fala o templo, casa, quando fala casa, ele se refere ao templo, quando ele fala casa, ele se refere ao templo. Preste atenção, ó. Então vieram a Jerusalém. E Jesus ensinando no templo, você está vendo aí, ó, no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam. No templo, dois nomes, tá falando do templo, tá vendo? Ele fez o quê? Ele teve uma raiva medonha daquelas pessoas que faz o que da casa dele, casa de comércio. Do templo dele, o templo de oração, ele faz o que? Casa de comércio. E aqui embaixo ele tá, vou ler todinho para vocês entenderem.
derrubando as mesas dos cambidores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo o templo. Você está vendo? Quer dizer, ele sempre tem, né? Ele tem um zelo medonho sobre a casa dele, que é chamada casa de oração, templo, entendeu? Chamada casa de oração. Ele tem um zelo medonho, ó. E as pessoas fazem o quê? Vou continuar, agora vou ler o versículo que atinge mais muitas pessoas, ó. E ensinando, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós atender de feito covil de ladrões. Você está vendo aí? A minha casa será chamada por todas as nações. Então, aonde há uma igreja, que você chama igreja, é casa de oração. Aonde há uma igreja, é o que? Um templo dele levantado. E vocês sabem disso, a pessoa não está explicando isso a ninguém, não. Esse sonho que eu tive dessas casas, porque muitas pessoas ficam pensando besteira, e cada mulher que tinha dentro de uma casa representa uma religião. Quer dizer, só tinha 3, né? Tinha o quê? 2 religiões que não se agradou. A primeira casa tinha o quê? Uma mulher lá dentro. Na segunda casa tinha outra mulher lá dentro. Então, na primeira casa tinha o quê? Uma mulher. Então, é uma religião que ele não está se agradando aqui. Vou falar logo assim na tela. O templo católico, ele não está se agradando. O templo católico aqui na face da terra. Nem tampouco na segunda casa, outra mulher. Nem tampouco do templo. Nem tampouco do templo evangélico. Mesmo como assim? Como assim? Porque ele veio e levantou um sacrifício com 3 dias. 3 dias ele ergueu um templo. Que é justamente essa mulher da última casa, que é aquela religião, né? Que é a congregação. Ela ali que ele se agradou dela. É ela que ele se agrada, que está escrito lá no livro do Apocalipse, que na boca dessas pessoas não há engano. Elas falam sempre com a verdade. Vai dentro de uma igreja, hoje em dia, vai dentro de uma igreja. Se chegar nos países fora, se chegar o povo, alguém para pegar aquelas pessoas para negar Cristo, eles não negam não nos países fora. Mas se chega aqui alguém numa igreja dessa aqui no Brasil, para eles negarem Cristo, tudo nega. O que vão ficar é 4, 5 pessoas. Olhe. Dentro do tempo que vai ficar com Cristo. Entendeu? Porque cada um, ainda Cristo não diz, quem perder a sua vida por amor a mim, salvá-la. Pois então, por isso que eu digo, poucas pessoas. Outra coisa, estão na terra, estão querendo ir para o céu, estão caminhando nos caminhos querendo ir para o céu. Mas vocês sabem que muitas pessoas vão ser barradas na porta, vão ser barradas na porta. Vou dizer para vocês melhor, porque é na porta. Porque no livro das 10 virgens, Deus fechou a porta na cara delas. Na cara de quem? Do templo católico, na cara do templo evangélico. Não são todos, porque tem 10 templos que estavam o quê? Caminhando com ele. 10 templos, mas tem 5 que tá o quê? São prudentes, obedecem ele conforme a vontade dele, mas as outras 5 são loucas. Ah, Deus não vai se importar com isso não, Deus quer o meu coração. Ah, Deus não vai se importar com isso não, as minhas vestes. Lá no céu não entra vaidade não. Vocês podem até me odiar, mas a palavra de Deus eu jamais vou deixar de falar com a verdade. Entendeu? Lá no céu não entra esse tipo de arrumação. Pode ficar com raiva de mim. Pode ficar. Vou soltar agora o sonho que eu tive dessas 4 casas. Primeira casa representa o primeiro templo que foi construído em Israel, que Cristo profetizou que ia ser derrubado, e aí foi derrubado, e ele ergueu com 3 dias. Com preço de sangue, ele ergueu esse templo. E essas pessoas que são compradas como primícia lá no livro do Apocalipse, então, essas pessoas... E outra coisa, essas pessoas que na boca dela não há engano, elas são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Abre a boca dela sem ser com a verdade, entendeu?
essas pessoas que vão se salvar agora no arrebatamento. Assim que Cristo aparecer, imediatamente elas sobem da terra para o céu. Por quê? Porque não há engano, não há engano. Não sai palavras tortuosas da boca delas. Elas pregam, doa quem doer. A palavra de Deus tem que ser pura. Quer dizer, ela é pura, né? Nós que temos que soltar ela do jeito que ela tá. Nós soltando do jeito que ela tá aqui, ela sai pura, limpa e transparente. Água viva, jorrada da fonte. O nome dessa fonte é Cristo. Entendeu? Muitas pessoas me ignoram. Mas eu tenho que falar a verdade. Ó. Bora pra parábola do... O servo vigilante. Aqui tá falando para as pessoas ficarem aguardando pelo arrebatamento. Ó. Estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias. E sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Então, meus amores, preste atenção aqui no versículo, nesse versículo agora. Quando ele voltar das bodas, esse aqui tá falando mais após o arrebatamento. Porque nascer agora, Cristo vai o quê? Cristo vai cear e ao mesmo tempo, Cristo vai as festas, na parábola das, deixa eu ver, na parábola da, ai meu Deus, me lembra, das bodas do cordeiro tem um nome, deixa eu pegar aqui pra vocês. É porque eu gosto de explicar os versículos também no outro. Eu não gosto de explicar eu mesma, não. Eu gosto de explicar o que tá na palavra de Deus. É só eu ler pra vocês, entendeu? Glória a Deus. Pronto, tá em cima. Vou ler só duas passagens aqui, ó. Mateus 22. Presta bem atenção nessa passagem aqui. É o versículo 11. E o rei entrando para ver os convidados, tá vendo como todos nós somos convidados? Cristo vai casar. É só vocês prestarem atenção nessa parábola aqui das festas das bodas do Cordeiro. São os convidados, nós somos convidados. E Cristo tem o quê? Uma noiva que tá esperando por ele, né? Ó, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupciais. Muitas pessoas agora no arrebatamento que elas vão pro céu, né? Quando elas chegarem lá, elas vão ser separadas, como ele mesmo falou, porque elas não estão trajadas de veste nupcial, que tem que ser o que? Aquelas vestes brancas, limpa, transparente. Muitas pessoas não querem isso, o que? Se desfazer das coisas materiais. Deixar o que? Todo tipo de vaidade de lado. É vaidade nas vestes, é vaidade sobre o rosto, é vaidade no cabelo. Aqui na Bíblia tem dizendo que a mulher não pode cortar o cabelo. Tem pessoas que são evangélicas, elas cortam o cabelo. Aqui na Bíblia tem dizendo que a gente não pode nem usar trança, mesmo dia que tem escrito isso. Não pode usar vestidos preciosos. Também na Bíblia está falando sobre isso. E as pessoas o que? Ignoram, passam por cima. As mulheres cortam o cabelo, as mulheres se maquiam, as mulheres fazem tudo que Deus aborrece. E são as rosas dele, ele vem para buscar elas. Mas quando chegar nesse dia, elas vão ser separadas. Você é bode. Você não me obedeceu. Eu falei para você. Tem nas Santas Escrituras e muitas pessoas eu a levantei para falar com vocês. E vocês o que? Viraram as costas porque eu estava falando com vocês. É isso que muitas pessoas vão escutar dele. Entendeu? Porque ele levanta as pessoas. Tem pessoas... Ó, vou falar algo para vocês. Vocês. Que Deus revelou vocês alguma coisa. Esse é o tempo de vocês soltar. Não fica com negligência perante ele. Deus deu alguma revelação, Deus te deu algum sonho, tu solta. Tu solta porque esse teu sonho, se tu guardar, se tu soltar, ele vai servir para salvar muitas almas. Se tu guardar, Deus vai recobrar de ti. Olha, eu te mostrei. Por que tu não falou com as minhas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, entendeu? Por causa de negligência de uma pessoa, muitas pessoas podem perecer e ir direto para o abismo. Porque uma irmã, né, que eu assisti o testemunho dela, né, que ela o abismo não era embaixo. Então, assim, meus amores,
Eu não sei, só sei que Cristo desceu, Cristo disse assim, como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites como é? No ventre da terra, no ventre da terra lá embaixo, né? Não, então, assim, aonde tava o, como é que chama? Onde tava o seio de Abraão, né? O seio de Abraão era no ventre da terra, o seio de Abraão era no ventre da terra, entendeu? E Cristo disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é necessário que o Filho do Homem desça e passe 3 dias no ventre da terra. E ele ressuscite para que o quê? Para que todos que creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna, entendeu? Palavra maravilhosa, né? Que saiu da boca dele, né? Glória a Deus. Então, assim, por isso que eu digo, quando eu falo que o abismo é para baixo, porque Cristo desceu os mais baixos da terra. E Cristo fez o quê? Primeiro, Cristo tomou a chave do inferno e o segundo, ele tomou a chave da morte. Ele tem domínio sobre as duas coisas. Tanto sobre o inferno, como ele tem domínio sobre a morte. Vocês pararam para raciocinar? Por que ele tem domínio sobre o inferno, sobre a morte? Por quê? Porque ele foi lá, onde ele disse que ele ia descer os cantos mais baixos da terra. Então, e eu creio e acredito em tudo que saiu da boca dele. Eu jamais vou dizer que é um não, entendeu? Jamais, entendeu? Bora continuando aqui. Eu já mostrei a vocês, não foi? Já. Ó, vou repetir de novo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Todos nós vamos subir agora no arrebatamento, trajado, já preparado para o quê? Para uma grande comemoração, para as festas de núpcia. Núpcia, que é nupcial. Não estava trajado. Ó, deixa eu ler aqui mais o 10 em cima, ó. E os convidados saíram pelo caminho. Não, peraí, ó. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntando todos quanto encontraram. Tanto os maus como os bons, que é justamente agora no arrebatamento. Justamente agora no arrebatamento. Por que é justamente no arrebatamento? Porque ele vai levar os bons e os maus. E lá ele vai separar. Ó, tem outros versículos também no Velho Testamento que falam sobre isso. As mesmas coisas que tem escrito aqui no Novo Testamento, tem escrito no Testamento Velho. É só vocês prestarem atenção. Vocês, povo de Israel, que vocês não gostam do meu amado, do meu Messias, o que está escrito aqui tem lá no livro também no Velho Testamento. Ó, vou continuando aqui, ó. Todo quanto encontrarem, tanto os bons como os maus, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Tá vendo, meus amores? É uma festa de casamento. A festa nupcial foi cheia de convidados. Foi cheia. Tá vendo, meus amores? Por isso que eu digo a vocês. Tem que haver santidade, tem que haver purificação. Agora eu vou sair daqui da festa das bodas do Cordeiro, botar outro copo, lá pra onde eu tava, né? Pra continuar lá. Porque eu gosto de explicar as coisas a vocês. Não é pra explicar, eu explico mesmo. Ó, eu vou voltar pro mesmo versículo, ó. E sende vós semelhante a um homem que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Você está vendo aí? Quando ele voltar das bodas, então é na terceira volta. Essas pessoas que foram deixadas para trás tem que estar aguardando por ele, para que quando vier bata logo, possa abrir-lhe. Você está vendo aí? Glória a Deus. Pronto, agora eu vou. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o seu Senhor vier, achar vigilando. Em verdade vos digo, que se vestirá e os servirá a sentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Glória a Deus, né? Você está vendo aí? Então, continuando. E se vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e
os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Ele deixa bem explicado, né? Bem-aventurados são aquelas pessoas que estão aguardando por ele, conforme a vontade de Deus, se purificando, se santificando cada vez mais, entendeu? Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse o que ora havia de vir, o ladrão vigiava e não deixava minar a sua casa. Verdade. Portanto, está vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imaginais. Glória a Deus, você tá vendo aí? Continuando. E depois lhe perdoou. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizem esta parábola a nós ou também a todos? Pedro é meio assim, né? Porque, meus irmãos, preste atenção que aqui Cristo está dizendo que Cristo vai responder a pergunta dele. Porque ele perguntou se aquela parábola era só para o quê? Para aquelas pessoas que estão ouvindo ou se era para os discípulos também. E eu sei que é para os discípulos também. Principalmente porque ia ficar até o final dos dias, né? Até o dia dele vir. Até o dia dele vir. Principalmente para ele, né? Para esse discípulo. Vai para cá, ó. Olha o que ele vai responder para tu ver, ó. E disse o Senhor, qual é o... Vou repetir. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor porá sobre seu servo para lhe dar a tempo meus irmãos, eu gaguejei aqui só. Bem-aventurado. Não, peraí, é aqui em cima. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo, a razão. Meus amores, ele está falando justamente, sabe por quê? Com nós que leva a palavra de Deus. Para o que a gente fala com as pessoas, o máximo de pessoas que a gente alcançar. Por quê? Porque Deus tá o quê? Deus contou com a gente aqui na face da terra. Continuando. Ó, preste atenção, vou ler daqui de novo, ó. Pois sobre os seus servos. Você está vendo? É sobre essas pessoas que fazem o quê? O evangelismo. Esses pastores que pregam a palavra de Deus, então, assim. A quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo, a razão. Então, por isso que eu digo, eu estou pregando antes de Cristo vir. Quando Cristo não veio, a chance é a oportunidade. Não veio a chance é a oportunidade, mas vai chegar o dia que vocês não vão ter mais, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurados somos nós, se nós permanecermos assim até o dia dele vir. Eu vou permanecer em nome de Jesus, só se eu ficar doente, né? Mas pelo que eu vi, ele não vai permitir isso, né? E ele cuida de mim, mas ele cuida de mim tão bem, entendeu? Ó, estarei aqui firme, igualmente eu vi quando ele me mostrou, né, no sonho que ele estava pregando comigo nas redes sociais, que nós terminávamos de pregar o evangelho, ele se inclinava assim como se fosse para pegar algo e sumia, entendeu? Então, eu vou ficar com ele até esse dia, entendeu? Glória a Deus. Esse sonho foi tão maravilhoso, eu vou deixar para contar ele outra vez para vocês. Vou continuar aqui. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Glória a Deus. Bora pra cá, né? Aí é uma responsabilidade grande, né? Responsabilidade grande. Mas se aquele servo dizer em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, meus amores, Cristo tarda a vir, não. Eu tô dizendo que Cristo está voltando, Cristo está voltando.
Bem que eu queria que ele custasse um pouquinho, eu já queria estar com ele, mas eu queria que ele custasse um pouquinho para ver se nós alcançava mais alma, né? Mais pessoas escutavam a palavra de Deus, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a vontade dele, né? No dia que ele quiser vir, meus amores, eu falo assim, mas eu peço logo perdão a ele. Porque, meus amores, seja feita a vontade dele. No dia que ele quiser vir, no dia que Deus ordenar, então, nós receberemos ele aqui, entendeu? Daqui nós sairemos, né? Glória a Deus. O meu Senhor tarda em vir, tarda nada. Pelas coisas que ele me mostrou no céu, ele já queria ter vindo. E começa a espancar os criados e criadas a comer e a beber e a embriagar-se. Tá escrito, né? Então acontece. Espanca, né? Espanca e começa a beber, se embriagar, né? Glória a Deus. Aqui tá dizendo que vai levar uma chibatada boa. Bora aqui, continuando. Mesmo verdade, tá aqui, eu vou ler pra vocês, ó. Pensa que a palavra de Deus é brincadeira? Não. Ó, virá o Senhor quando o servo... Vou repetir de novo. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. Então separará lua, lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, por quê? Porque não estava fazendo a vontade de Deus na terra. Aí vai receber a parte do quê? Dos infiéis, né? Essa parte já não é boa, né? Então, vocês prestem atenção. Eu vou repetir de novo, ó. Então, separá-lo-á-i, lhe dará a sua parte com os infiéis. Ah, sabe que não é um canto bom, né? Isso aqui é tudo de do arrebatamento, ó. E o servo que souber a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou. Ah, meu pai, que raiva pra mim. Não se aprontou. Meus amores, eu faço a vontade de Deus, mas é porque, né? Às vezes a gente tem negligência mesmo. Muitas vezes ela me chamou a atenção da igreja, quando é pra me soltar o sonho, que eu me calo. Ele disse, olha, eu falei contigo, tu tem algo pra tu fazer aqui na terra pra mim. E ele chama mesmo a atenção, né? E eu digo assim, sim, Senhor, sim, me perdoa. E o coração endurecido, sem querer soltar o sonho. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes eu vou para as igrejas, as pessoas me dizem um não. Mas ele pegou e me repreendeu. Quando eu escutar o não dessas pessoas, eu bato a chinela em protesto contra esse povo, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Ele só manda, eu só obedeço, né? E o servo que e o servo que soube a vontade do seu Senhor, mas não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com poucos açoites. Ah, meu Pai do céu. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Então, meus amores, eu leio isso aqui, a minha alma queima por dentro de mim. Avalie os pastores. Parece que os pastores não leem isso aqui, não. Então, soltei o versículo, né? Porque não mexendo com a cabeça de uma pessoa que prega a palavra de Deus, que conduz ovelha. Então, eu não sou pastor, vou encerrar o último versículo. Eu não sou pastor, eu sou pessoa que prega a palavra de Deus e chama o povo ao arrependimento. Isso me dói dentro de mim. Eu posso até levar uma chibatada aqui, meu coração chega a dói. Entendeu? Por quê? Por negligência. Muitas vezes ele me mostrou, tem sonho que ele me mostrou, que eu sei que quando eu tava dentro do ônibus, que as pessoas estavam sentadas, eu armei uma rede, fui dormir, na hora que eu me acordei, eu disse assim, eu tô com negligência com ele. Eu já pedi perdão, mas tem que pedir perdão e praticar mais, né? Então, mas, eu vou repetir, eu vou ler o último versículo. Mas o que não souber e faz coisas indignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Glória a Deus. E a qualquer que muito for dado, ah, meu Pai, muito se lhe pedirá, glória a Deus. E ao que muito se lhe confiado, glória a Deus. Sabe o que foi que eu me lembrei? Dessas três casas, né? 3 casas.
3 casos, ele chegou pra mim e disse assim, ó, porque vocês não entendem, mas eu entendo a palavra de Deus. Na hora que esses 3 homens desceu do céu, que um veio na minha direção, que ele chegou na frente de um templo, né, que é uma casa é um templo. Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Eu já prestei atenção nesse detalhe que ele falou pra mim, eu já prestei atenção que eu tinha que dar de conta de algo pra ele, e eu saí. Mostrei a primeira casa, que representa uma religião. Mostrei a primeira casa, que representa um templo. A segunda casa, que representa outro templo. E cada mulher que tinha dentro do templo é o que? Uma religião. Da primeira ele não sagradou da primeira religião. Da segunda muito pior. Da terceira foi que ele sagradou. Graças a Deus ele sagradou, né? Então, meus amores, permanece firme. Se deslarga de tudo, ele tá voltando. É tempo de renúncia. Deixa eu terminar o versículo. Vou começar do começo de novo, porque me dá uma agonia. Mas o que não souber e faz coisa indignas de açoite, com poucos açoites será castigado, glória a Deus. E a qualquer que muito for dado, glória a Deus, muito se lhe pedirá, glória a Deus. Por isso que ele pediu para me falar sobre o que então? Então tem que falar sobre os 3 tempos, né? Primeiro, cada coisa que eu entendo nas Santas Escrituras, eu me refiro aos meus sonhos, que ele me concedeu, que é para poder eu entender nas Santas Escrituras. Vocês pensam que eu interpreto meu sonho fora? Interpreto aqui. É porque vocês não leu, mas lá no livro de João, a última folha, lá ele tem dizendo 2 coisas. Ele tem dizendo que um discípulo dele ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Ele já levantou esse discípulo e já está aqui com vocês. Todo dia ele fala sobre arrependimento com vocês. Até o dia da vinda dele. No dia da vinda dele, esse discípulo sairá da terra. Entendeu? Grande responsabilidade, né? Glória a Deus. Bora continuando. Poucos açoites será castigado. E a qual que muito for dado. Ai, meu Deus. Muito se lhe pedirá. Meus amores, uma coisa que eu vou dizer. Vou dizer até assim que ele tá pertinho, ele tá me escutando. Se não for ele me ajudando, eu não consigo fazer não, ó. Não consigo não, já disse pra ele. Eu oro, eu clamo, eu peço mesmo, porque sem ele eu não consigo fazer nada. Lhe será, pedirá, e ao que muito se lhe confiado, muito mais se lhe pedirá, muitos pedirá. Então, meus amores, isso aqui tá vendo eu, entendeu? Eu tenho que pregar bastante a palavra de Deus, falar bastante, né? Glória a Deus, ele me alerta de todas as formas, mas graças a Deus, pelo menos ele me alerta. Eu gosto que ele me alerte mesmo, né? Pra mim não ficar cochilando, né? A pessoa tá na sala de aula, o seu professor ali, né? E aquela pessoa tá na cadeira ali dormindo, tá? Parou pra pensar? Ele chega lá, acorda! O que foi que eu passei pra tu? Ah, não sei, me esqueci, eu tava dormindo. Foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Meus amores, eu encerrei pra vocês. Ó, vou soltar o sonho que eu prometi a vocês. Já deixei separado. Bora lá, o sonho. O outro sonho que eu soltei não foi esse não. No outro vídeo não foi esse sonho não, foi outro. E eu vou botar aí pra vocês verem, ó. Meu Deus. Como é que eu quero dizer? Entreguei pra... Vou ficar vermelha. Entreguei pra vocês esse sonho. Aí na tela vocês dão um pause e vocês lêem o sonho. Entendeu? E os versículos tá aí embaixo, tá aqui, ó. É João 3, o versículo 15, o versículo 16. É João 3, o versículo 15, o versículo 16, o versículo 17. Tudo explicando esse sonho. Tudo explicando esse sonho. E tem mais, tem Ageu, tem vários, tem o livro de Jó, que é falando sobre aquela cabeça, o livro de Jó é falando sobre aquela cabeça da mulher, que eu vi ela coberta assim, com a maquiagem, né, falando sobre ela, sobre vaidade, e o que é que essas pessoas vão herdar, essas pessoas que gostam de se maquiar dentro dos templos da casa de Deus, olha o que é que vocês vão herdar no livro de Jó, tá em versículo tudo marcadinho, é só vocês lerem, entendeu? Vai lá na página de Jó e lê.
Essas pessoas vão herdar o que? Elas estão... É a vaidade. Elas estão procurando a vaidade. Vaidade lá no reino do céu não tem, não. Lá no céu não tem vaidade, não. Entendeu? Lá no céu tem vaidade, não. Lá no céu. Por isso que no livro de Jó estão dizendo que vocês vão herdar a vaidade. Porque... E vocês sabem onde é a vaidade que vocês vão herdar, né? Deixa eu ler aqui pra vocês. Ele é grande, mas já dá pra me soltar. Saiu da igreja com a paz do Senhor. O sonho de um templo no céu. Eu sonhei que eu estava numa casa, mas outras pessoas que eu não conhecia, nenhuma delas tinha acabado de chegar de algum canto. Elas organizavam. Depois foram fazer comida. Elas estavam cortando verdura e eu peguei um pé de cebola em palha e saí andando para outra casa. E no caminho eu olhei para o céu e vi um pedaço de um templo muito grande no céu e as cores dele eram branca com uma listra marrom e mais para baixo uma pintura amarela claro. Aí quando eu fixei os olhos, meus olhos no templo, quando eu fixei os meus olhos no céu, o templo sumiu. E aí eu continuei o caminho para outra casa, onde eu ia plantar um pé de cebola nessa casa. Ali a areia era bem pretinha na frente e lá essa casa que eu estava na frente, ela não tinha teto, não tinha porta, só tinha um portal. A areia da frente da casa era preta. Quando eu parei de plantar e olhei para o céu e vi 3 homens descendo do céu e eles desciam no meio da rua e eu ia ao encontro dele para ver quem era mais já vinha ao meu encontro. 2 ficaram lá fora. Aí ele me perguntou, cadê? Aí ele conversou comigo na frente da primeira casa. Aí eu saí caminhando com ele para outra casa. Saí caminhando com ele para 3 casas que tinha na lateral da primeira casa. Quando eu e ele se aproximava da casa se aproximava da casa, ele olhou e falou não. Aí nós fomos para a segunda casa. Ele olhou e falou não. Aí nós fomos para a terceira casa. Fomos para a terceira casa. Aí abri a porta, uma brecha tinha. Aqui, meus irmãos, vocês ignoram porque eu errei. Agora eu já perdi até onde eu estava. Aí abri a porta, uma brecha tinha. Ele olhou
lá para dentro. Eu também olhei junto com ele. Lá dentro tinha uma mulher. A mulher também olhou para nós. Quando ele viu ela, colocou um semblante de alegria e se virou para mim e deu um sorriso. Aí eu deixei ele lá, mas ela e um instante ele tinha mas ela um instante ele vinha trazendo ela e colocou na primeira casa onde não havia ninguém. Ele colocou ela mesmo no centro da porta, suspenso do chão. Aí eu vi ela tão linda e eu vi ele tão decidido em levar ela. Aí eu fui perguntar de onde ele tinha vindo, se ele não tinha visto Jesus. Aí ele olhou para mim assim. Aí eu me acordei. Terminei esse sonho. Aí quando eu terminei esse sonho, eu disse assim: Senhor, não entendi nada, eu vou dormir de novo. Aí o sonho continuou. Ó. Aí depois fui dormir novamente um pouquinho de tempo e vi uma mulher, só a cabeça dela toda maquiada. Ela falando de maquiagem. Ela estava com batom, estava com sobrancelha feita e com rosto cheio de pó. Ela estava falando sobre maquiagem. Aí eu me acordei. Aí tem uns versículos aqui. Eu já mostrei para vocês. Agora é só vocês dar um pausa no vídeo e você rever onde que tá os versículos. É livro de João, é livro de Jonas, é livro... Eu já terminei o sonho. É livro de Jonas, é livro de Ageu, é livro de Marcos, é livro de Ageu. Todos eles estão falando justamente sobre esse sonho, entendeu? É para que vocês entendam o significado dos sonhos, porque eu solto sonhos e vocês não entendem nada. Eu entendo, porque eu examino as escrituras. Quando é casa, cada casa representa um templo. Essa mulher dentro representa uma religião. Uma casa representa um templo. Uma mulher representa uma religião. É o quê? O que é que tem na face da terra? Templo católico, templo evangélico. Qual foi a casa que ele se agradou? Foi da última mesmo. E lá dentro dessa última casa não tinha uma mulher lá dentro? Então é uma religião. E é dessa que ele se agradou. Que é justamente o que eu falo pra vocês. Aqui eu nem coloquei. Que era o livro de Apocalipse. Eu não coloquei aqui não. Justamente no livro de Apocalipse está dizendo essas pessoas que foram compradas como primícias para Deus e para o Cordeiro. Deixa eu ler para vocês. Quero para mim ter colocado. Aí para vocês verem qual é esse templo lá, essa mulher que está lá na última casa, que essa casa representa um templo. E essa mulher representa uma religião. É só vocês prestarem atenção. Não estou explicando nada errado, não. Estou explicando bem direitinho a vocês. Esses que foram comprados como primícias para Deus e para Cristo. Ó. Essas pessoas que vão abrir a boca e vão cantar o cântico, que só nós podemos cantar, aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Remido, que são limpos, transparentes, com vestes nupciais para o quê? Para as bodas do Cordeiro, entendeu? Ó, então, olhei e vi. Eu vou ler essa aqui inteira para vocês. Então, olhei e vi que restava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Sobre o Monte Sião é sobre a casa dele, lá onde que ele gostava sempre de habitar. E com ele 144 mil que em sua destra tinha
escrito o nome de seu pai, você está vendo? E houve uma voz do céu que... ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpitas que tocavam com as suas harpas. Glória a Deus. Agora, sabe o que foi que eu me lembrei aqui sobre essas harpas, né? E sobre esses cânticos? É que uma irmã, ela foi tomada ao céu. E ela foi tomada ao céu e ela viu. Ela viu o quê? Ela viu, Cristo mostrou ela, os anjos descendo para cantar junto com a igreja, entendeu? Para tocar, né, com as harpas, para a igreja louvar a Deus. O cântico é muito maravilhoso. E tá aqui escrito, a visão dessa irmã tá aqui, ó. Para vocês verem como é verdade as coisas que Deus já mostra às pessoas. Esse sonho dessa irmã, ele é todo baseado nas Santas Escrituras. Tá aqui, ó, o sonho dela. Ela sonhou no arrebatamento, que tirar essas pessoas e ficar em cima de muitas águas. Então, meus amores, é muito maravilhoso. E esse aqui é mesmo que tá vendo o sonho dela. Essa parte aqui que eu tô lendo pra vocês. Mas vou continuar pra terminar logo o meu, ó. Depois eu vou procurar o nome dessa irmã pra poder também soltar pra mim, não é pra mim soltar, né? Porque esse sonho é dela, né? Pra mim falar sobre o sonho dela e vou postar a visão dela para outras pessoas, entendeu? Que é a mesma coisa que está escrito aqui no livro do Apocalipse. Cristo está falando com as pessoas, entendeu? E cantava um cântico novo diante do trono e diante do 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foi comprado da terra, que é justamente nós, entendeu? Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres é com religião. Agora vocês devem prestar atenção. A última casa, ela representa um tempo, que é justamente o tempo que Cristo me mostrou no céu. E outra coisa, quando fala em virgindade, fala que na nossa boca não saiu coisa ilícita, assim, que tá escrito aqui nessa foto, que tá escrito aqui, tá entendendo? Por que Cristo foi tão odiado? Porque ele pregava a palavra de Deus. Por que tem muitas pessoas que odeiam aquelas pessoas que falam a palavra de Deus? Porque fala só a verdade que está escrita nas Santas Escrituras, entendeu? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, nós fazendo a vontade de Deus, falando tudo conforme a vontade de Deus, que está escrito aqui, a gente está fazendo a vontade dele, nós estamos seguindo ele igualmente, os discípulos seguiram ele, do mesmo jeitinho. Cristo veio e pregou, a gente está fazendo a mesma coisa, estamos pregando o evangelho. Qual é a diferença que nós temos dos discípulos dele? Nenhuma. Pois então, continua firme, nós estamos para sair da terra. E aconselho a vocês novamente, vocês que têm sonho, vocês que têm visões que Cristo já concedeu a vocês, não é hora de prender, não. É hora de vocês começarem a postar, fazer vídeo e soltar. Esse é o tempo de vocês fazer alguma coisa pelo reino do céu. Não guarda, solta. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Você está vendo aí? Glória a Deus, glória a Deus. E na sua boca não se achou engano. Você está vendo aí? É justamente o que está falando sobre... Tem muitas religiões que são o quê? Você acha que não é enganar a pessoa falando da palavra de Deus? Aqui não pode ter idolatria, e as igrejas têm idolatria. Aqui está falando que a gente não pode ter umas pessoas vaidosas, e a gente está teimando, desobedecendo. Na boca dessas pessoas há engano. E olha o que fala nesse... Ó, e na sua boca... Não se achou engano, porque a gente fala a verdade. Está escrito aqui que a gente tem que se vestir com pudor, com postura, pois é assim que a gente deve se vestir. Entendeu? Mas tem pessoas o quê? Deixa tudo livre. E eles vão pagar um alto preço por causa disso, entendeu? Eles estão dispostos. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
é verdade, gente, somos repreensíveis mesmo. Jamais a gente quer fazer tal coisa para desagradar o Senhor, já basta o que ele vê dentro da casa dele. Vocês acham que Deus não se decepciona não quando ele chega dentro da igreja, que ele vê as irmãs conforme o mundo? As coisas do mundo lá fora, as irmãs estão trazendo tudo para dentro da casa do Senhor. E aguenta, Senhor Deus da minha vida, aguenta. É isso que elas fazem. Nem que seja por inocência, mas isso que elas fazem. Mas o problema não é isso. Fez. O problema é as pessoas se voltar ao início de novo. Não querem voltar, não querem ver que quando Deus levantava profeta para falar com o povo de Israel, o que o povo de Israel fazia? Primeiro eles apredejavam e matavam os profetas. Por isso que Deus, quando no livro de deixa eu mostrar para vocês. Por isso que no livro de João, ele levantou um profeta, mas ele não levantou mais Israel não, para que Israel não faça a mesma coisa que eles fizeram com os antepassados. Que os antepassados de Israel faziam, eles pegavam o povo que Deus enviava para ele, os profetas, eles matavam. Ele matou um profeta entre o altar e o templo. Jamais poderia ter acontecido, eles faziam. Por isso que ele falou, Deus falou que ia levantar o quê? Deixa eu ver aqui. Ele ia deixar um profeta vivo até o dia da vinda dele. Não é aqueles 12 discípulos, não. Aqueles 12 discípulos já morreram. Era alguém que ele ia levantar, ia ficar vivo até o dia da vinda dele. É só vocês lerem esse versículo que vocês vão entender. Que tem alguém com vocês que ele levantou até o dia da vinda dele. E não tá bem pertinho, não tá longe não, tá bem pertinho. Ó. E vendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, o que será dele? O que será? E o que será? Disse-lhe: que será, Senhor? E deste, o que será? Ele fez uma pergunta a Cristo. Aí o que foi que Cristo disse? Ó? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Tá vendo aí? Como vai ficar alguém vivo até o dia da vinda dele. Alguém que ele vai levantar, que ele já levantou. Tá falando com vocês. Ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Tá aqui profetizado. Se vocês não acreditam, aí ninguém pode fazer nada. Mas eu tô falando abertamente com vocês. Tá aqui, ó. Escrito. Ó, vou continuando, ó. E divulgando-se, pois, entre os irmãos, este dito que não, aquele discípulo não havia de morrer. Eles pensaram que algum discípulo deles, que estava no meio deles, não ia morrer. Só que Cristo não falou isso. Cristo disse que a gente vai morrer, que todos nós vamos passar da morte para a vida. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Outra vez ele repetiu a mesma frase. 2 vezes ele confirmou que ia ficar com vocês, ele ia levantar um discípulo para ficar com vocês até no dia do arrebatamento. Vivo. Sabe por que esse discípulo dele vai ficar vivo até o dia da vinda de vocês? Até o dia da vinda dele, porque não foi no povo de Israel. Porque se fosse no povo de Israel, podia ter certeza que não ia ficar vivo, não. Porque sempre foi o quê? Sempre o povo de Deus foi rejeitado por ele. Sempre. Sempre. Por isso que as 2 testemunhas vão vir. Entendeu? Para que se faça o quê? Para que se cumpra, seja pregado o evangelho, né? Então, meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.